E aí, galerinha, beleza? Eu sei que estava todo mundo aguardando aí ansiosamente esses comentários do Enem, só que principalmente por causa da coisa mais importante de todas, que é todo mundo descobrir a média, ter uma noção de qual seria uma média boa para passar em medicina, a gente teve que esperar um pouquinho, certo? Mas vamos ao que interessa. Primeiro dia, todo mundo percebeu que a prova foi mais direta, foi menos cansativa, e isso criou uma grande expectativa para o segundo dia, só que no segundo dia isso não se repetiu, né? No segundo dia, a prova de português, a prova de linguagem, melhor dizendo, ela foi uma prova mais longa até do que o normal, e uma grande curiosidade que todo mundo tem é o quanto isso afetará o resultado, principalmente de matemática. Quando você passa a fazer uma prova mais cansativa, mais longa, isso pode mudar muito o resultado de matemática para a maioria dos alunos. Então essa é a grande expectativa, né? Diferentemente do primeiro dia, que foi realmente uma prova mais direta, né? Primeiro dia houve a questão do vintém, que gerou bastante polêmica na prova de humanas, só que a nossa equipe do Overdose, ela defendeu uma posição desde sempre, que acabou sendo inclusive a posição oficial do INEP. Então, apesar da polêmica que surgiu, internamente dentro do Over, não houve polêmica nenhuma em nenhum momento, e apenas o gabarito oficial corroborou isso daí, que a posição sempre foi a mesma. Outra coisa que algumas pessoas aí se comunicaram comigo via Facebook, né? Muita gente se comunicou comigo através do meu Facebook pessoal nos últimos dias, mais de 1000 pessoas inclusive, e algumas poucas pessoas levantaram algum possível problema na questão dos corais, de uma questão de biologia, né, na prova de natureza, mas é uma questão que não houve problema nenhum. Ninguém em nenhum momento, nenhum dos grandes sistemas do Brasil inteiro discutiram ou polemizaram essa questão. Todo mundo defendeu sempre a mesma resposta, que foi a resposta oficial. Então, essas pessoas aí que entraram em contato comigo querendo questionar se havia algum problema ou não nessa questão dos corais, não havia problema nenhum. Física e química foram as duas grandes provas do primeiro dia, foram provas mais difíceis, né, do que a média. A gente vinha batendo nessa tecla que as provas seriam mais difíceis e que, no final das contas, física, química e matemática poderiam decidir, e isso não é para ser uma surpresa, né? Para o nosso aluno, a prova de física e química foi excelente, foi muito boa, tanto que logo após a prova, alguns alunos entravam em contato comigo via Facebook, etc., preocupados porque eles estavam achando que a prova era muito fácil. E eu disse, ó pessoal, vocês não são referência para saber se a prova foi fácil ou difícil, né? No nível que vocês estudaram, com a quantidade de aulas que vocês tiveram, a prova tinha que ser fácil. Mas quem acompanhou percebeu que, em termos de Brasil, todo mundo achou a prova de física e química difíceis, tá? Então foi uma prova perfeita para o nosso aluno, foi ótima. Quando eu vi a prova, eu pensei, o nosso aluno ele nem pensava para fazer essa prova, porque as questões que caíram, elas eram questões tão assim rotineiramente batidas dentro do Overdose, que eu acho que o cara simplesmente marcava, ele não precisava pensar. Eu acho que o nosso aluno ele fez a prova de física, a prova de química num tempo infinitamente menor do que o normal, infinitamente menor do que ele foi treinado, porque era muito direto. Todas as questões de física foram batidas exaustivamente na sala de aula. A melhor questão da prova, sem dúvida, foi a questão da máquina fotográfica, do filtro, que foi uma questão que a gente discutiu na sala também, bateu, né? A gente discutiu essa questão no dia da aula sobre cinema 3D, quando eu expliquei para vocês como é que funcionava o óculos de cinema 3D antigo, aquele óculos que usava papel celofane azul de um lado e vermelho do outro. Então, naquele dia a gente matava essa questão, tá certo? Eu, inclusive, dei um exemplo na sala que eu fiquei muito feliz, que vários alunos lembraram aí pelo Facebook. O João, que é um aluno nosso, irmão da Marcela, ex-aluna nossa,
que hoje é médica, aluno do pré do SEI, né? Ele lembrou bem da história, fiquei muito feliz com isso. Professor, você até falou daquela história do papel celofane, quando a criança vai fazer o trabalho da escola lá, quando é pequena, né? No Kids, com a professora Cláudia Beth Algoretti, que bota o papel celofane no rosto e tal. Então, nesse dia a gente matava essa questão. Agora, essa é a melhor questão da prova, sem dúvida. Eu fiquei muito feliz, tá certo, da gente ter discutido ali em sala, mas é a melhor questão. É a única questão da prova que mesmo o nosso aluno, o aluno overdose, já conhecendo a questão, já tendo discutido antes, ele teria que pensar nela para poder fazer, tá certo? Então, parabéns para quem acertou, questão linda, sensacional, e vários alunos nossos acertaram. Muita gente do overdose fez 14 em física, muita gente. Então isso foi lindo, vários fecharam a prova de física, então isso foi sensacional. A prova esse ano foi mais teórica, só que mais difícil. Isso é uma coisa importante para que o próprio Enem entenda que você não precisa, para dificultar a prova, não obrigatoriamente é necessário se colocar questões de cálculo. Dá para fazer uma prova teórica bastante difícil, como foi essa daí. Prova linda, sensacional. Eu estou com um papelzinho aqui, vocês não estão vendo, né? Eu estou lendo aqui tudo que eu anotei. Já falei que no segundo dia a prova de linguagens foi muito longa. Eu analisei a prova de matemática, para mim a prova de matemática foi bem comum, bem dentro do que a gente vinha batendo, escalas, combinatória, funções, leitura de gráfico, probabilidade, ou seja, muito dentro já do esperado, né? Não foi uma prova surpreendente, foi uma prova fácil. Agora, a grande preocupação que eu tenho com relação à matemática, pode parecer estranho, mas foi a prova de linguagens, porque a prova de linguagens ela podia ter consumido uma energia do aluno, um tempo do aluno que viesse a prejudicar a matemática. Lembrando, a prova de linguagem não foi difícil, não foi, apenas foi uma prova longa, e isso com certeza afeta a prova de linguagens. Eu sei que o que todo mundo está assistindo esse vídeo, a coisa mais importante para todo mundo é saber a nota para passar em medicina, né? Por que a gente fala medicina e não fala os outros cursos? Porque infelizmente o Enem, ele permite que o aluno escolha o curso posteriormente, né, ao resultado. Então, o curso fácil de prever é medicina. Os outros dependem muito do comportamento dos próprios alunos de medicina, né? Se eles vão escolher algum outro curso, que eu espero que não, né? Que as pessoas escolham o curso que elas realmente amem. Eu fiz física porque eu amava e amo muito a física, e eu espero que vocês se comportem dessa forma também. Mas então medicina é o curso mais importante de se discutir, porque ele decide o que vai acontecer com os outros, tá? Queria lembrar para vocês que a gente conseguiu uma grande vitória, a gente criou um movimento dentro do Overdose, vocês alunos conseguiram isso, a UFRN aceitou, vai abrir todas as vagas em janeiro, isso com certeza vai facilitar o vestibular para vocês. Uma outra coisa que eu vejo que muita gente confunde, a gente fala muito do número mágico, né? Ah, qual é o número mágico para medicina? Ah, o número mágico é 150. E eu queria que vocês entendessem o que significa número mágico, pessoal. Tem cara triste porque fez 147 e o número mágico era 150. O número mágico é um número, é um acerto de questões que você não se torna muito dependente da redação, né? É um acerto lindo, sensacional, que dificilmente você não passaria. Eu queria que todos lembrassem, vocês escutaram dentro do próprio Overdose, na visita, naquela visita linda lá dos alunos de medicina para vocês, que vários alunos passaram em medicina no passado com 139. Vários alunos, sem cota, tá pessoal? Sem cota o cara passou com 139 em medicina, vários. Alguns com menos até de 139. Então, eu queria que vocês lembrassem que se ano passado foi possível, esse ano também será, principalmente porque todas as vagas vão abrir em janeiro. E isso vai facilitar um pouco, com certeza. Uma pergunta que muitas pessoas me fizeram ultimamente foi: professor, o Enem não foi mais difícil, e aí, a nota caiu? A média como um todo pode até ter caído, pessoal, mas não tenham dúvida que a nota para passar em medicina dificilmente se moveu, ou pouquíssimo se moveu, tá? Então eu queria que vocês soubessem disso. E eu tenho bastante notas aqui. Se eu tivesse mais umas 30 notas, eu conseguiria fazer uma previsão 100% perfeita, como a gente fez ano passado, né? A gente conseguiu prever primeiro o acerto nesse exato momento,
e já na época do SISU a gente conseguiu prever até mesmo quanto seria o argumento para se passar ou não. E isso depende de vocês, né? Todo mundo quer saber a nota, mas nem todo mundo quer passar a nota. E eu preciso que vocês passem, porque isso aqui é como ir no médico, né? Como o médico pedir para você tirar a roupa na frente dele para fazer um exame. É a mesma coisa. Então ninguém aqui vai ficar divulgando nota de aluno. Eu recebo a nota e jogo lá na nossa estatística e acabou-se. E para gerar um resultado. Redação. Muita gente foi surpreendida com o tema da redação. Os alunos overdose não, né? Tiveram uma aula gigantesca com a Genô aí, onde ele passou um vídeo com argumento de pais, de publicitários, de crianças, de psicólogos, de psicopedagogos, ou seja, mais argumentos para fazer essa redação que vocês tiveram é impossível, né? Porque, segundo os próprios alunos, foi uma aula muito longa. Mas muita gente ficou surpresa com o tema, mas a priori nas nossas conversas aí com os outros estados brasileiros, mesmo quem foi surpreendido fez uma redação sem maiores dificuldades. Quando eu soube o tema da redação, eu fiquei bastante curioso para saber, para ler aqui os textos iniciais, né, introdutórios, para saber se eles tinham ajudado muito, e realmente ajudaram. Então, a priori não deve ser uma redação, se o tema surpreendeu, as notas não devem surpreender, tá, pessoal? É nisso que a gente está apostando. E quando eu digo a gente, eu estou falando não só a equipe do Overdose, mas os grandes sistemas do Brasil com os quais eu conversei, tá? E aí, finalizando, vários alunos passaram de 150 e esses alunos podem comemorar bastante, tá certo? É muito difícil que essa galera não passe, é muito, muito difícil. Teria que haver uma catástrofe na redação dessa galera para essa galera não passar. Com uma redação normal eles passariam. Eu bato na tecla que a pessoa que fez 140 está 100% na briga, tá certo? 100% na briga. E com uma nota normal de redação deve passar, tá certo? A gente vai ver pessoas com certeza sendo aprovadas com menos que 140. Então é basicamente isso, tá? Queria parabenizar todos os alunos de Overdose, toda a equipe e o grande Agenor que deu o tema da redação aí, que bateu o tema, que conseguiu antecipar. Valeu, beijo do gordo, até o resultado do Enem, onde nós vamos comemorar muito com certeza.